que as pessoas têm tanta dificuldade de viver no agora? E as convenções do planeta Terra. No planeta Terra nós temos uma educação que não fala de hoje, de amanhã, depois de amanhã. Então, o hoje é esse tempo linear. Tempo linear tem hoje, tem amanhã, tem depois de amanhã. No tempo holográfico não tem isso. Eu tenho agora. Agora que materializa a melhor ação da minha vida. Porque ontem não existe, amanhã não chegou, tudo que eu tenho é o presente. Você consegue definir o que é o Tantra? A prática do Tantra inteira vão levar a mente a viver no presente. Porque o presente é viver em Deus. E Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim. E se eu quero fazer algo útil para o mundo, além da formação acadêmica, eu tenho que ter uma formação humana. Se todos os cidadãos se envolvessem na construção de um planeta harmônico, você acha que o planeta seria desse jeito? Muito bom. Você falou no começo sobre Shiva ser o pai ali do Life is Now, né? Eu gostei, se você puder aprofundar pra gente o que seria Shiva para as pessoas que não sabem. Sim. E o que está por trás de toda essa filosofia. Sim, interessante. Interessante porque, na verdade, o Shiva é o primeiro mestre do Tantra. Uhum. Ele aparece no planeta Terra há 7.000 anos. 7.000? 7.000 anos. Quando ele chega, ele encontra a humanidade já estava fazendo pesquisas nesse rumo de Tantra. Vamos dizer, uns 15.000 a 16.000 anos antes. Alguns seres poucos se retiraram da comunidade, não concordando com os dogmas da sociedade, com os medos, com todas as imposições você tem que acreditar. Se retiraram da comunidade fora, nas montanhas, na natureza, nas beiras dos rios. E aí eles pesquisaram sobre o Tantra. Então, quando Shiva aparece, ele que sistematiza esse ensinamento todo, amplia ele, e ele é o pai, os tântricos consideram ele o pai da cultura planetária. Porque quando ele chega à humanidade, está muito na fase infantil. Seres humanos pouco desenvolvidos. Nem tinha música, Shiva trouxe a música. A escala musical de 7 notas é de Shiva. E isso ele traga de um conhecimento do Tantra, que é baseado nesse centro energético aqui da garganta, que mostra que tem sons vogais. E os sons vogais, os primeiros deles são essas 7 notas da escala musical ocidental. Então ele introduzia a dança, ele introduzia a música, a dança, ele traz uma dança, e no Tantra temos uma dança chamada de Tandava. Tanda e você pula várias vezes, muitas vezes o tempo todo. Algum momento as 2 pernas estão no ar, algum momento uma está, outra está, mas quando tem um momento nisso, as 2 estão no ar. Taca, taca, taca. As 2 pernas ao mesmo tempo estão no ar. Não, sim, algum momento tem juntos isso. Isso pratica a desconexão com a matéria e a conexão com a espiritualidade. E as danças são feitas de tal forma, o movimento do corpo, para ativar a energia da base da espinha. Aí desenvolve no ser humano coragem, desenvolve no ser humano espírito de luta. Como você falou, né? A vida é uma luta. Né? Você, para mudar qualquer coisa, tem que ver Live Now. Né? Aí essa frase de Live Now, né? É um dos primeiros ensinamentos de Shiva. Ele fala em sânscrito, Vartamanesu Varteta. Vartamanesu significa vive no presente. E agora quando ele fala essa coisa incrível, cara. Porque essa questão do presente, muitas pessoas falam vive now. O que é esse now? O que é o agora? O que é o agora? Porque se eu falo que o agora já passou. Então, o agora, na verdade, não é do tempo linear, mas do tempo holístico. No tempo... cósmico. Isso, o tempo onde o início e o fim se juntam. Então, não tem passado, não tem presente, você está num presente contínuo. Esse é o estado da iluminação. Então, na verdade, viver no now é essa prática de viver no presente, bem presente. Quando você vai agir, você vai pensar qual é o resultado dessa minha ação. E você sabe que você tem uma ação. E você vai querer acertar essa ação.
Você não tem uma ação para fazer agora, e amanhã fazer outra, e quem sabe daqui um mês você vai acertar. Entende? Sim. Então, vida plena, né? Isso é importante as pessoas entenderem, porque quando falam no now, tem que entender esse now como um presente eterno. Por isso chama presente, né? É o presente. Mas por que é tão difícil viver no now, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de viver no agora? E as convenções do planeta Terra. No planeta Terra nós temos uma educação que não fala de hoje, de amanhã, depois de amanhã. Então você pode se matar hoje e se limpar amanhã, porque depois de amanhã você vai virar um santo. Mas agora na sociedade tem drogas, por exemplo, que você usa hoje e não acorda amanhã mais. Então o hoje é esse tempo linear. O tempo holográfico, a diferença do tempo holográfico é que tem amanhã, tempo linear tem hoje, tem amanhã, tem depois de amanhã. Então eu posso dormir hoje, eu vou acordar amanhã, e quarta-feira, depois de 4 dias eu vou trabalhar. No tempo holográfico não tem isso. No tempo do yogi não tem isso. Eu tenho agora. Agora que materializa a melhor ação da minha vida. Porque ontem não existe, amanhã não chegou, tudo que eu tenho é o presente. É nesse presente que eu vou agir. Que eu vou deixar minha assinatura. E aí, caro, o intelecto pulsa, o coração pulsa junto, a síntese dos dois vão produzir a melhor ação que eu posso. Pode ser que depois realize que não foi tão boa, mas agora em outro momento, que eu posso também aplicar essa presença. Então Shiva ensina isso. Isso elimina estresse, elimina a depressão de perder uma namorada, sabia? Elimina... Devia ter conhecido o Shiva lá na época do Life is Now. Não, eu acho que você já conhecia, senão não vem essa coisa na cabeça desse jeito. Sim. Nossa, verdade, eu posso ter conhecido naquele momento. Claro, como que vem na cabeça alguém Life is Now. É um slogan para alguém que não tem essa compreensão interna. Quando você fala Life is Now, a mente dele vai dizer, mas ontem foi uma miséria. O que vai ser amanhã? Que estou me enganando que a vida é agora, mas amanhã eu vou entrar naquela porcaria de coisa de novo. Entende? Para viver Life is Now, você vai ter que ter alguma coisa dentro de você que te convence que é agora que eu vivo. Porque amanhã não existe, ontem não tem, já foi. Eu acho que isso... Existe alguma técnica do Tantra que ajuda a gente a sair desse cérebro do passado e do futuro para a gente realmente viver o presente? Sim, eu acho que não falaria uma técnica. Eu falaria que a prática do Tantra inteira vão levar a mente a viver no presente. Porque o presente, se vocês me permitem de usar uma palavra meio comum, mas aqui é a palavra mais certa, é viver em Deus. E Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem meio, ele não tem fim. Agora, viver em Deus, quando falando assim, para alguém que não faz o Tantra, vai dizer, esse cara, que isso, viver em Deus, isso é uma ilusão. O cara, pô, esse cara é tão iluminado assim que ele vive em Deus o tempo todo. Não, viver em Deus é viver no presente mesmo. Viver com consciência. E de assegurar que você está fazendo o melhor para você, o melhor para quem está ao seu lado, o melhor para a comunidade. Né? Quando vive nesse estado de paz, você está no presente. Né? Você consegue definir para o pessoal lá de casa, que não conhece, né? O que é o Tantra? Cara, o Tantra, como eu falei para vocês, eu passei muitas estradas. E o Tantra é um processo claro. Quando você começa, você sabe os caminhos que você vai passar. Agora, o que é o Tantra? É a ciência da expansão da mente individual até chegar no nível da mente cósmica. Esse é o Tantra. E as metodologias que são usadas no Tantra são práticas para alcançar esse objetivo. A nossa escola é Tantra Yoga. Então, o objetivo é de utilizar a técnica do Tantra para alcançar o estado do Yoga, que é o estado da unificação da consciência individual com a consciência divina. Quando falamos unificar a consciência individual com a divina, é um jeito de falar para tentar explicar para os outros.
Mas, na verdade, já são unificadas. Não existe um pedaço de consciência divina e outro pedaço de consciência individual. O que faz a diferença entre isso? É a mente individual nossa, que faz que eu sou separado de ti, sou separado dele, sou separado dele, e, portanto, são 4 consciências aqui, ignorando que pode ser também que as matérias aqui também têm consciência, e quem sabe as plantas por aí também têm consciência, mas, na verdade, não são todas separadas. O que separa é a periferia do nosso ego. Mas no estado original, no estado de plano superior, somos todos um. Totalmente um. Esse é o Tantra. Então, Tantra, por definição, quando você encontra um aspirante novo, ele vai dizer que Tan é expandir e Tra é libertar. Então, Tantra é a ciência que liberta, e a raiz acústica T-A, T-O, To, na língua sânscrita fala To, no tá, To, é tudo que é amarrado, tudo que te mantém mínima, sofredor, pequeninho, que você não expressa as suas potencialidades, que você não cava na sua alegria, não vive essas coisas que te amarram lá no chão. Tem que libertar. Isso é a raiz acústica da estaticidade. Tó. Então, como libertar o tá, do tá, da estaticidade? Através da expansão da mente. Tra é libertar. Tantra é a ciência que liberta a mente individual da separação, da ilusão de separação de Deus, da ilusão de separação de ti. Você sabia que a sua mãe, se ela pensa em você agora, ela pode imaginar como você se sente agora? Ah, é? As mães têm essa magia. Eu achava que você sabia disso. Não sabia, não. Eu vou te contar. Conte. Eu virei monge, passei mais ou menos 22 anos sem visitar minha família. Porque você vira monge, você vira um cidadão do mundo, né? E quando encontrei com a minha mãe, depois de 22 anos, todo mundo achava que eu morri. Ela diz, não, eu sabia que você estava vivo. Eu sabia que você existia e que você estava alegre. Como que ela sabia? O amor entre o filho e a mãe faz dela estar conectada ao filho. Então a separação é só uma ilusão de ignorância, de insensibilidade. Se nós dois hoje nos conectamos o suficiente, amanhã podemos ser como essa relação da mãe. E, na verdade, a conexão já existe. É só nós que rompemos ela. não que rompemos, somos inconscientes dela. A gente não enxerga ela. Não enxergamos ela. Aí criamos um monte de divisão, um monte de separação, um monte daquilo. Né? Então, que é culpa do ego, né? As separações que a gente cria. Isso, falaremos culpa do ego no sentido de dizer quem é o culpado, né? Mas é o resultado do processo da criação, que nós nos separamos da fonte para depois procurar voltar à fonte. Faz parte do processo da nossa caminhada, isso? Se você é divino e agora você é humano separado de mim, como que isso aconteceu? Divino deveria estar conectado com tudo que existe. Mas você só conectado, você tem uma namorada? Tenho. Você está conectado com ela? Sente um pouquinho as dores dela, sentimento dela? Sim. E você vai tentar amenizar as coisas? Então, você se conecta com a namorada porque você apaixonou por ela. Amanhã, quem sabe, se conecta comigo também, aí pensa naquele monjinho que passou pelo estúdio, né? Então, você vê que as nossas conexões vão dependendo das nossas associações, das pessoas que achamos mais perto. Aí que criamos, inclusive, grupo dos negros, porque da minha raça me sinto mais assim, grupo dos japoneses, dos chineses. Aí separação, né? Separação, amanhã começa a brigar entre esses grupos. É tudo por medo de estar só. Aí você se linka aquilo ali, se linka aquilo. Mas se você vive num planeta onde você está claro que você está conectado com tudo, cara, qualquer lugar é sua casa. Eu estou aqui há alguns minutos e me sinto em casa aqui já. Por que você acha que a gente passa por esse processo de desconexão com a fonte
E depois reconectar com ela? Por que não é mais fácil, mais simples? Eu acho que essa é a maior malandragem desse universo. Você está falando a maior malandragem desse universo, que esse Deus, que é tudo, que é a fonte de tudo. E nós, a pior da coisa, nós estamos dentro dele. Não estamos fora dele. Então ele gera uma parte do corpo dele, ele decide, vou me multiplicar, eu vou criar individualidade nessa gente, é ver quem vai se lembrar de mim e voltar a ser eu mesmo. Entende? Parece um jogo. Um jogo divino dele se manifestar, se expressar no mundo e em seguida ver quem se lembra, quem vai voltar, quem não vai voltar. Então, eu jogo, cara. O que você acha disso? Você pode me questionar, tá? Não engulo tudo que eu falo aqui, né? Pode me questionar mesmo para os caras que estão nos escutando entrar na onda. Se eu entendi bem, você acha que isso é um jogo, que é proposital passar como se fosse por fases quando você está jogando. Você imagina, qual outra possibilidade? De um ser puro, tudo em paz, não precisa de ninguém, tá todo ótimo, sabe de tudo, pode de tudo, tá tranquilinho. Subitamente, um belo dia, decide criar um mundo de gente que vão se matar, que vão brigar. Por que ele faz um negócio desse? Deve ser como se chama? Um psicamente doente. Como psicopata. Chama? Um psicopata. Só que como que ele pode ser psicopata com ele mesmo? Porque ele gera tudo dele mesmo. Todos nós somos ele. E somos ele. Pensa um pouquinho. Entendi. Não, imagina na sua mente, por exemplo. Vamos fechar os olhos juntos. Agora imagina, vamos criar 200 pessoas santas. Santas. Tá. Santas, pessoas fantásticas. Aí 200 pessoas a mais, bandidos de pior. Aquela ali que ninguém quer chegar perto. 200. Tá. E 200 entre as duas. Não é tão santa, não é tão bandido. E tudo isso na sua mente. Agora eu queria que você me dissesse qual o sentimento que você tem para esse grupo de gente. Você ama alguns deles, você odia alguns deles, ou você é indiferente a todos eles? Atualmente eu sou indiferente. Porque a gente acabou de criar. Você é o criador, cara. Você é o criador. Não tem como o criador ficar mal-humorado com esse. Ele criou. Então, ele Entendi. Peguei. Entendeu? Ele gera o universo desse jeito. Por que ele vai ficar com raiva? Ou... Não, então ele não pode ser um psicopata. Atitude. Ele não pode ser um psicopata. Ele não pode ser... Ele é com certeza todo amor, porque ele cria dele. Só que ele quer se divertir junto com essa cria dele. Sim. E o jeito de se divertir, não criar todos eles iguais. Criar cada um diferente. E nessas interações, os caras começam a criar um monte de coisa. Você pode ver o processo evolutivo. O processo evolutivo inteiro, aquela época de Shiva que estamos falando, um povo que vivia nas cavernas. Hoje estamos vivendo em casa, ar-condicionado, com luz, com roupas, com tudo. Isso mudou muito. A gente evoluiu, né? E essa capacidade de criar, de transformar, de modificar, é uma riqueza grande que anima. É a questão que ele faz. Quantos vão conseguir se transformar ao ponto de realizar que eles são eu? Estou falando de Deus, tá? Sim. Deus vê que esse indivíduo chegou a realizar que ele é a fonte de tudo. Mas sabe qual inferência eu gostaria de dar para o senhor? Você Sim. falou para interagir, Temos que fazer isso, senão não tem conversa. O Deus cria todos, certo? Quando Sim. ele cria, nós nascemos bebês. Quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente está em paz. A gente não conhece nada do externo. Sim. Então a gente já está em paz. Sim. Quando a gente nasce, a gente vai sendo moldado pelo meio no qual a gente vive. Sim. Você vai se deparar com pessoas boas, que Deus criou. Sim. Então você vai trilhar um caminho do bem, mas você também pode ter nascido num local que você vai se deparar com pessoas do mal que ele criou. E você pode caminhar esse caminho também. Exato. Então todo mundo nasce, no meu ver, nessa paz, que é esse ponto. A gente nasce em conexão a ele, na paz.
Ao longo do tempo, a gente vai se desvirtuando por conta do nosso meio, da nossa sociedade que é atual. Sim. E algumas pessoas vão querer voltar para ele. Sim. Infelizmente, menos do que a maioria. Inclusive, faz sentido isso para você? Não, o que você está falando algo muito importante. Que o meio nos forma. Não tem como... Algumas pessoas têm essa visão que eu sou original. Meu pensamento são original. Não existe pensamento original. Pensamento original que eu acho só o único pensamento que é original é quando eu vou me sentir unido com Deus. Se não tudo o resto, esse diálogo que ele está fazendo, o diálogo que está fazendo, quando eu vou sair daqui, vou estar saindo com o resultante de alguma coisa. Vou levar vocês em mim. Alguma coisa meu vai ficar em vocês. Então nós somos uma síntese da comunidade, da sociedade, da cultura, de tudo que as pessoas vivem, né? Agora um ponto, só que eu queria fazer um ponto. Você tem certeza que a criança pequena na barriga da mãe está totalmente em paz? Agora, muito bom, você me fez o questionamento. Talvez não, porque a própria mãe está... a criança sente tudo que a mãe passa. Tudo que a mãe passa. E a possibilidade meio assim... que pode não ser tão oficialmente aceito por todos, mas a possibilidade dessa criança que está na barriga da mãe de hoje já foi alguém antes e vindo com alguns dados dele próprio. Os dharmas e os karmas. E sim, agora ele também pode interagir com esse estado da mãe. Aí se gera uma sinergia muito grande entre a criança e a mãe e a criança. E muitas vezes você encontra mulheres engrávidas querendo comer tal comida, querendo tal coisa. E depois da gravidez não quer mais. Foi um encanto durante a gravidez. O que levou a esse encanto? A vontade da criança. Aquele serzinho que estava ali dentro, que agora está em simbiose com a mãe e que está gerando. Então, portanto, mesmo a criança pequena, também é um ser no processo evolutivo. A única diferença entre ele e nós é que somos com um corpo grande, mas ele tem uma mente que tem tudo uma bagagem. E a partir dessa bagagem dele, quando ele vai encarar esse mundo externo, aí que entra o diferencial, querido. Quando ele encontra esse mundo externo, se a bagagem dele que ele traga é de bem, vai casar rapidamente com os caras de bem. Se a bagagem dele é meio negativa, ele não vai gostar tanto dessa turma. Vai procurar essa outra turma. Porque na sociedade tem tudo. Aqui em São Paulo você encontra qualquer coisa que você quiser. Então a criança vai se conduzir de acordo com as bagagens que ele tem. E isso é maravilhoso. Aí que entra o livre-arbítrio. Aí que entra essa capacidade, essa brincadeira que eu estou falando, que Deus brincando, né? De ver, depois de algumas experiências, um ser humano específico já decidindo, eu não entro mais nesse caminho, já chega. A outro diz, não, isso aqui me deixa aí, eu gosto ainda dessa coisa, fica à vontade. Todo mundo tem uma cordinha para fazer o que quiser, né? O que você achou? Muito bom, mas ainda me falta uma dúvida aqui. Dado que Deus ele faz pessoas boas e ruins, quem foi o primeiro que ele criou ruim? Porque... Eu não acho que ele gera o ruim e o bom. Eu acho que é o processo evolutivo mesmo que faz os humanos optar para ser bom ou ruim. Por conta do livre-arbítrio. É por conta do livre-arbítrio. E quando não tem livre-arbítrio, interessante essa questão também. Quando não tem livre-arbítrio, no caso dos animais, por exemplo, você lembra do tsunami lá na Ásia, né? Uhum. Bom, o tsunami está acontecendo, eu vi um vídeo. Tsunami grande está acontecendo, aquela montanha de água está acontecendo, e os caras na praia estão fazendo um selfie com o tsunami. E não chegou na cabeça dele que esse negócio vai engolir eles. Nesse momento, todos os animais já tinham fugido para as montanhas. E os velhinhos, os caras do campo lá, os da vila, né? Subiram junto com os animais. Os turistas morreram na praia. Os animais também estão conectados. É porque os animais, eles vivem com um instinto de sobrevivência também. De sobrevivência é uma conexão muito grande com a natureza. Então, uma tsunami está acontecendo, sente neles que a situação está grave. Sobe. Os humanos com livre-arbítrio não têm essa reação. Ele analisa, quer fazer um selfie para levar para casa. O povo da vila, que é mais um povo mais simples, eles decidiram
vamos junto com os animais. Eu costumo falar nas minhas aulas, né? Se você veja um grupo de barata indo numa direção, um grupo de macaco indo na mesma direção, serpente na mesma direção, não pensa, vá junto. Vai junto. Então, a conexão, o livre-arbítrio, só aparece na mente desenvolvida. Essa mente que tem capacidade de determinar o bem ou o mal. O que eu faço e o que eu não vou fazer. Agora, na fase anterior, não tem esse livre-arbítrio. Todos estão sendo levados na onda do cosmos, na lei da natureza, até as mentes deles se tornaram independentes. Assim, se um animal vem, me mata e me come, o animal não tem pecado nenhum. Estava com fome, encontrei uma carne andando na rua, comi. Agora, se eu sair daqui, encontro um ser humano, eu corto o braço dele para comer, eu vou pagar. Eu vou pagar conta disso, porque eu tenho uma consciência que me diz que ser humano, o braço dele não é para você se alimentar com o braço dele. Então, essa é a diferença desse reino animal, reino vegetal, que é menos ainda desenvolvido que o reino animal, com o reino humano. É no reino humano que essa questão do bom e mal existe. Porque nós agora podemos ver que o processo evolutivo está indo numa direção. Mas esse cara está empurrando o lado oposto. O negócio é tudo está com barriga cheia. Todos contentos. Todos com felicidade e alegria. Mas tem um grupo aí que quer que uma grande maioria da pessoa fique infeliz, miserável. Aí que você pergunta como que isso acontece, né? Aí que todo mundo se revolta, começa a revolução, começa aquilo, para modificar as coisas, né? Então, o livre-arbítrio é do humano, de uma mente desenvolvida. Muito bom. O desenvolvimento da mente humana tem que chegar num ponto onde ele desenvolve a capacidade de determinar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Isso se chama discriminação, discernimento. Chega quando alguém desenvolve bem esse chakra do coração. E junto com isso, saber o bem ou o mal não é suficiente. Tem que saber se desconectar do mal e fazer o certo. Por isso que eu tenho amigos lá da Casa do Consolador, eles canalizam um Exu. O Exu... Aí o que como esse Exu diz? Na vida tem o caminho fácil e o caminho certo. Tenha coragem de seguir o caminho certo. O fácil é aquele caminho do sentimento que te empurra ladeira abaixo. Ladeira abaixo quer dizer os vritis, os instintos humanos te levando do jeito que eles querem. O outro é o caminho de você pensar. O que é o certo a fazer aqui? Estamos num país multimilionário, o Brasil, né? Sim. É um país multibilionário. Sabe que o Brasil tem um produto chamado nióbio? Você já ouviu falar do nióbio? Nióbio, não. Cara, você é um administrador, você tem que saber que o Brasil é o maior produtor de nióbio no mundo. O que faz o nióbio? Cara, o Brasil produz 90... minério? É um minério incrível. 97% do nióbio do mundo inteiro. O Canadá produz 2%. Caramba. Com 2% do Canadá construiu universidade, asfaltou estradas, mudou a vida dos canadenses. O Brasil tem quanto? 97. Como que deveria ser a vida desse país? Só com nióbio. Ele vai ser o melhor do mundo. Do mundo. Caro irmão, o nióbio não tem um avião que sube no ar, são um pedaço de nióbio. O nióbio que mistura com aço. E por que a gente não se beneficia disso? Aqui existe uma magia. Eu também pesquisei, eu vou te contar. Não vou falar tudo, porque senão é perigoso essa fala, né? Mas assim, ó, que é perigoso? Nada de perigoso nesse planeta Terra. Assim, caro, quando você pesquisa a venda de nióbio, você encontra o Brasil exportando 10% do nióbio do mundo. E você vai nos mercados em Londres, em Nova York, você encontra uma importação de 40% de nióbio, 90% de nióbio. Aí você se pergunta, como que compraram sem ter um vendedor? Entendeu? A lei da oferta e da demanda, se comprei 90% de nióbio do mundo, 40% de nióbio, alguém vendeu. Só que o maior produtor só vende 10%, 15%.
O outro 1% está espalhado no mundo, país africano, país asiático, outro 1%. Então, como administrador de um país dessa riqueza, só do nióbio, aí você colocou petróleo, aí você colocou ouro, aí você colocou manganese, aí você colocou... O Brasil é um escândalo geológico, um escândalo de fauna e flora. Esse país deveria ser o melhor país do mundo. Mas por que não é? Irracionalidade. Irracionalidade. Mas né, a gente está falando do Brasil, né? Mas por que pensando no mundo, né? Pô, o mundo é tão rico, tantas riquezas naturais, o ser humano é tão inteligente para produzir coisas positivas, mas por que hoje em dia, com tanta riqueza, ainda existe sofrimento? Exatamente. Qual a explicação do tempo? A doença é a mesma. A doença da irracionalidade, a doença da separação. Eu vou salvar os meus, eu vou pegar mais que os outros. Esse orçamento é 200 bilhões para o país todo. Eu vou ficar com metade, vou dividir com meus amigos aqui. Isso acontece no mundo inteiro. O egoísmo, que é essa noção da separação, gera um monte de mais. Então, os yogis e os mestres consideram isso como a doença da ignorância, cara. A ignorância é a causa principal dessa miséria no planeta todo, né? A ignorância. Ignorância. Agora, qual é a ignorância? Quem sou eu? E coletivamente, quem somos nós? É onde estamos indo. Aí, como vamos ir? Aí você encontra um planeta como o planeta Terra. E nós falamos do Brasil, podemos falar do Congo, país de onde nasci. É um escândalo também como o Brasil. Ele tem o IDH dele é um dos menores do mundo. Aí você pergunta como. Quando você estuda tudo isso... Corrupção, né? A corrupção local, a geopolítica internacional, tudo isso casa, mas no final de contas, francamente falando, entre 9 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra, eu não posso dizer que 8 bilhões são corruptos. Eu nem posso dizer que 8 bilhões,5 são corruptos. Quanto você acha que é? Eu acho uma meia dúzia. Meia dúzia. Um grupo pequeno de pessoas que faz tudo para manter essa cultura escravagista no planeta. Entende? Um sistema mesmo. Um sistema simplesmente sustentável, porque você não imagina o planeta produzindo mais alimento para alimentar mais de 3, 4, 5 vezes a população que está no planeta Terra. E nós temos gente que está morrendo de fome. E o que é isso? Isso aí é nada mais que essa ignorância. Aí você falou... Mas por que então, dado que só meia dúzia dessas pessoas são os corruptos, por que a gente entrega a nossa vida na mão destes? Sendo que a gente é maioria massacrante ainda. Você em breve vai fazer um livro. Tem um francês que fez um livro onde ele questionou por que a minoria sempre controla a grande maioria. Porque que a minoria sempre toma a decisão. Exatamente. E porque, para que a minoria tenha vidas confortáveis, agradáveis, uma grande maioria inteira tem que ser uma maioria escravizada. Esses são os tópicos de conversa desse tempo de transição planetária. Estamos num ponto de decisão. Estamos com essas perguntas agora. E nós temos a obrigação de responder essa pergunta. O que existe é que, na verdade, um pequeno grupo de pessoas bastante inteligente, consciente, e que são bastante egoístas, decide deles ser o chefe do morro, os donos do mundo. Esse dono do mundo, 12 pessoas não vão conseguir fazer. Então, como que eu vou fazer ele fazer o que eu quero? Como vou te fazer você fazer o que eu quero? Primeiro, você tem filhos, você tem família, você tem contas a pagar. Eu vou te ajudar a garantir isso. Os medos, as inseguranças, as limitações do ser humano se tornam pontos que facilitam. São iscas para puxar todo mundo trabalhar para um sistema totalmente doente, que não atende o bem coletivo. Aí cria a visão da especialização. Eu sou especial
Se entre esse grupo de pobres, eu consegui. É o PhD. Né? O PhD, o cara, por exemplo, o que eu vivi aqui no Brasil, né? Tem uma época onde a Xuxa era tão popular. Mas há pouco veio a Gisele Bündchen. Sim. Também ela se tornou mais popular. Não sei se vocês observaram isso, mas eu observei todas as meninas na rua andando como se fossem andando na passarela. Sim. Você lembra disso? É por influência, né? Por influência, por sonhar que se eu ando como Gisele, na verdade a Gisele se tornou o sonho delas. Eu quero ser como Gisele. Poder estar em Nova York um dia, em Itália outro dia, Brasil outro dia, casar com um cara fantástico, ter filho, ter a facilidade, tudo. Todo mundo quer. Aí muitas crianças assim se colocaram na fila para se tornar modelos. Agora vai estudar a indústria do modelo. Eu não vou falar mal de uma indústria que emprega muita gente. Mas não podemos dizer que é uma indústria que poderá atender a essa população inteira. E tampouco podemos dizer que é uma indústria que é a mais ética do planeta Terra. Tem muitas coisas acontecendo lá que muitas dessas crianças acabam sendo um tipo de bucha do canhão nessa empreendimento hedonista planetária. Vocês entendem? Então, como que capta a mente? A partir das fraquezas individuais. Não vou dizer fraqueza, porque o francês já coloca a visão de monge que está falando. Vamos falar das predisposições individuais dos seres humanos. Meus medos, meus sonhos, meu tal. Por isso que os grandes yogis, os filósofos, falam sempre de autoconhecimento. Tem que ter resposta a quem você é, quem você quer da vida, o que é o mundo para você, onde você quer ir, para você ter limites sobre onde você vai se colocar. Um norte. Um norte também onde você vai. Sem norte, se não sabe onde vai, nunca chega lá. Aí vira uma borboleta. Mas o que está faltando para as pessoas se despertarem? A educação. A educação. A educação. A educação qual? Aí vou dizer aqui. Francamente, estamos chegando no nível... Alguns tempos atrás, como monge, eu pensava que era educação espiritual. As pessoas não sabem meditar, aí fica no materialismo. Mas hoje em dia estou mudando de ponto de vista. Hoje em dia estou achando que é uma educação básica. Aquela que se acha na família, pai e mãe ensinando a criança. Você, quando entrou naquela crise, você tinha a escolha de pegar uma arma e se matar. O que te impediu de fazer isso? Valores que você tinha dentro. De onde adquiriu esse valor? Na família. Na família, cara. Então, ética básica simples. De família. Aí depois, quando você vai na escola, eu contei para você a minha história da universidade, descobre que a universidade é uma instituição de criação de técnico, não de formação de humanos. Técnico de como fazer um emprego, técnico de como reparar uma máquina, técnico de como plantar, técnico de como operar um coração, mas é o país, como que ele funciona. Como que esses técnicos juntos vão criar um país harmônico? Isso não se discute na faculdade. Não existe essa pergunta. É só cada um olhando o próprio umbigo. Cada um se tornou melhor técnico na área dele, se tornou maior sucedido naquela área. Então, uma educação técnica desconectada de uma educação humanista. O ser humano per se, que você precisa, cara. Você precisa ser amado. Isso é o que você chama de neo-humanismo? Você bateu assim na mosca, cara. Parece que a gente tinha combinado aqui, né? Parece, mas cara. Mas foi natural, viu, galera? Foi natural. Não, isso é neo-humanismo. Por que neo-humanismo? Neo significa novo. O humanismo do passado, que foi um humanismo, uma visão fantástica, apesar de ter muitas lacunas nela, tá? Você vai ver que começou lá no século XIV, final do XIV, início do XV. Caro, os europeus estavam levando uma vida muito ruim lá. Aí decidiram entre eles, vamos valorizar o ser humano. Vamos criar condição de vida cada vez mais harmônica para o ser humano. O que eu estou falando furado um pouquinho? Que na mesma época que está falando do humanismo na Europa, saíram fora da Europa para escravizar o mundo inteiro. Então, como você pode dizer, vamos criar humanismo no meu país, mas se vir no seu país para escravizar vocês todos? Vir num país como os Estados Unidos, que estava lotado de milhares de índios,
massacrar quase 90% deles. Colonialismo. E depois, não no colonialismo, na ocupação das terras mesmo, massacraram. E depois se declara o maior país da liberdade, defensor de vida e tal. Yes, we can. Hoje conheço o que. Então você entende que esses valores humanistas, que são valores que valorizam o ser humano, você vê no Brasil. Os índios no Brasil são os autoctones desse país. São os nativos. Quantos ministros tem índio nesse país? Quantos governadores tem? Quantos deputados tem? Você quer dizer que os índios não têm cabeça? Eles não conseguiram estudar para entender essas leis, não conseguiram se posicionar? Não é o caso. Uma política simplesmente de exclusão dessa gente. Não sei. O Brasil nunca aceita esse tipo de coisa. Sempre o Brasil é máxima. Mas eu estava no Fórum Social Mundial e nesse fórum fizeram uma pesquisa. Racismo existe no Brasil? No primeiro dia, 100% das pessoas que foram perguntaram dizeram sim, racismo existe. Segundo dia do fórum, a pergunta foi: você é racista? Sabe o que aconteceu? 100% das pessoas disseram não. Agora, como pode existir racismo sem racistas? Se existe é porque... Política. Todo mundo sabe que não está certo, então ninguém quer assumir essa posição. Mas por que funciona? Porque essa exclusão dos índios no processo de um país como o Brasil, onde os índios são os nativos. Mas será que os índios querem estar na política? Será que tem os índios, eles procuram um cargo de ministro? Ou eles estão simplesmente querendo viver na natureza e estão tranquilos na tradição deles e falam, pô, isso daí é coisa de gente da cidade, pessoal doido da cabeça e tal. Eu posso te responder de duas formas. Como antropólogo oficial, eu não sou um antropólogo, mas eu sei o que os antropólogos pensam sobre essa questão. Eles acham que casa-povo tem que ser deixado no seu milieu, respeitar seu... E tanto assim que no Brasil todo mundo fala assim, povo da floresta, tem que respeitá-los. Aí fazem festividades, né? Festividades de celebração dessa cultura indígena, onde traga um monte de índio junto, vestido com essas coisas, colorido, dançando, Vira um espetáculo, quase um espetáculo que eu que nasci na África. Me lembro o espetáculo que os negros faziam na Europa. Levava negro na Europa, e lá na Europa os povos não sabiam que tinha negro. Aí colocavam o negro num circo. E os caras vinham ver, inclusive tocavam ver se é podre, se é corpo mesmo, batia se sentia dor. E vira um espetáculo meio assim. Essa visão, eu não concordo com ela. Eu sou um monge de Tantra. Eu entro num país como o Brasil. Observo que os índios não têm palavra nas decisões desse país. Eu sou contra essa posição. Eu acho que os índios, mesmo eles querendo viver no mínimo, se essa é a conclusão, vamos concordar. Que a conclusão é que os índios querem viver no seu milieu. Isso. Então, que criar um milieu onde eles podem realmente expressar sua cultura de forma cabível como eles querem. No caso, eu viajei muito nesse país. Em muitos lugares ainda os índios estão sendo matados, mortos. Perdendo inclusive seu ambiente, suas terras. Não suas terras. Aquelas terras que são supostamente dos indígenas. Entende? O processo de desenvolvimento capitalista, que é o processo que domina o mundo hoje, é um processo que não deixa nenhum espaço vazio. E se os índios querem ficar aqui, se não se integrar, vão desaparecer. Eu vou te contar uma coisa. Eu vivi em Brasília. Eu estava em conexão com a FUNAI. Faz muitos anos, então ninguém vai saber quem que me contou. Comunidade indígena lá no norte, na região de Pará, na Amazonas. Sabe o que estava acontecendo lá? Crianças pequenas, sofrendo de pneumonia, sofrendo de várias doenças. Você sabe por quê? Porque comunidade pequena, isso é biologia, já está na academia. Quando você pega um grupo e fecha esse grupo para viver numa localidade, o que vai acontecer? Vão casar entre eles. Por quanto tempo vão casar entre eles até que o gene não comece a gerar um monte de problemas de saúde? Aí você cria uma FUNAI ao redor daquilo, que é para a proteção dos indígenas. Na verdade, não é proteção. É a forma mais segura de eliminar esse povo, no meu ponto de vista. Então eu acho assim,
Aí vamos dialogar do ponto de vista do Tantra. Sim. Como falamos, o Tantra tem esse aspecto interno da iluminação, de conexão com o divino e de bem-estar individual. Mas o Tantra tem um aspecto da sociedade. Quando falamos de trabalhar na sociedade, não estamos falando só de cozinhar e trazer alimento para as pessoas. Sim, é importante. Gente que está morrendo de fome precisa ser alimentado. Então, cozinha assim e traga. Alguém que não tem roupa, você tem um monte, dá roupa para as pessoas. Esse humanismo minimalista nós temos que ter. Mas, num país específico, a responsabilidade desse país é garantir o bem-estar de todo o povo que vive ali. Nunca podemos esquecer que tu que é economista, a economia, de onde nasce essa noção de economia? No lar. Uma família pequena que tem que garantir a sobrevivência dessa família. E nesse caso, todo mundo nessa família é importante. Quando essa economia extravasa a vila, a cidade, a região, aí se torna um país inteiro, a responsabilidade desse conjunto que chamamos Estado, que chamamos país, é de garantir o bem-estar de todo mundo que está ali. E quando chego no Brasil, vejo que o bem-estar dos indígenas está totalmente negligenciado. Eu não posso dizer que isso é um país, mas é um país. E não é só no Brasil que tem isso. Mas, Dada, só uma dúvida. Você fala muito de geopolítica, né? Geopolítica, países, mundo, né? Sim. Toda essa questão da sociedade, né? Isso é uma característica do monge Tantra? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já li sobre o Natiko, né? Ele tem um livro que ele fala sobre... Ele é um monge da tradição das florestas tailandesas. Então, são monges que se isolam. Quando a gente pensa num monge, a gente pensa em alguém que se abdicou de tudo da vida para viver em retiro, em plenitude, em meditação, viver no silêncio. Óbvio, né? Tem vários tipos de monges, né? Várias escolas, digamos assim, várias linhas. Mas quando a gente, o leigo, né? O pessoal que está lá em casa, pensa num monge, pensa nessa pessoa que abdicou da vida social. Um santo. Né? Exato. Que abdicou da vida social. Então, tem a monja Koen, a mais tradicional aqui no Brasil, né? Ela é da linha do Zen budismo japonês. Daí tem outros monges. No seu caso, um monge tantra, você fala muito dessa parte de social, né? Qual a diferença, se você puder explicar, do monge tantra dos outros monges? Eu vou começar com uma belíssima história do meu mestre. O meu mestre nasceu na Índia, numa região aqui chamada Jamalpur. E regularmente, cada tarde, ele ia visitar uma floresta. E ele era escondido. Ele não falava para os caras da comunidade, não sabia que ele era mestre. Então, os caras que eram iniciados no Tantra, ele tinha um grupo de 3, 4, 5 pessoas que iam com ele até aquela floresta, ele saía, outro grupo chegava lá para conversar, aí esse iria, outro grupo caminhava junto com ele. Dessa forma, várias pessoas poderiam passar sem levantar onda na comunidade. Quem é esse cara que tanta gente vem visitando? Um belo dia, com essa regra, né? Um belo dia ele estava ali no túmulo do tigre. O túmulo do tigre, tinha um túmulo do tigre aqui, um túmulo de inglês aqui. O inglês, antigamente, estava andando naquela floresta, um tigre atacou, e os dois brigaram tanto que os dois morreram. Os vilareiros fizeram um túmulo para o tigre e, do lado, um túmulo para o inglês. Então era a regra assim, pouca gente sempre. E todo mundo sabia quem vai estar onde. Esse dia específico, o mestre está ali na frente com poucos discípulos. Um velhinho aparece. Esse velhinho cruza todo mundo e vem sentar na frente do mestre. Ele fica olhando o rosto dele assim. E pouco tempo depois, o mestre fala para todo mundo. O cara que contou essa história é um cara que observou o mestre. O mestre era mestre de uma organização chamada Ananda Marga, dessa gente. Só que tinha muitas outras pessoas que o mestre interagia. E com essas pessoas, ele não introduzia ele para esse grupo pequeno de gente que estava mais colado a ele. Então esse cara já estava pensando, falando mentalmente para o mestre, né? Espero que você não vá nos tirar daqui. Espero que você não vá nos tirar daqui para a causa desse cara que acabou de chegar. Aí o mestre falou exatamente isso.
realmente me desculpa, mas esse cidadão chegou de muito longe, do Nepal. Eu vou ter que dar atenção para ele. Então vocês, por favor, voltem para casa. 2 caras não voltaram. Eles ficaram querendo saber quem era esse cara. Aí esperaram na saída. Chegou 20 horas da noite. O mestre não está saindo. O mestre tinha uma rotina. Às 20 horas tem que estar na casa da mãe dele para comer. A mãe dele cozinhava para se alimentar. Ele não saiu. Esperaram 21 horas. 22 horas, alguma coisa aconteceu. Saíram, entraram na floresta procurando o que aconteceu. Não encontraram nada. O mestre, sabendo que os meninos ficaram, ele voltou e encontrou eles lá às 11 horas. Falei, gente, o que vocês estão fazendo ainda aqui? Não falei para vocês voltar lá para casa? Aí o mestre falou, entendi. Vocês queriam saber quem era aquele cara, né? Aí o mestre falou assim, mesmo vindo todo o exército desse país, cercando essa floresta inteira, se esse cidadão não quisesse, não prenderia ele. Então vocês estão perdendo seu tempo. Aí o mestre explicou que esse cidadão era um nepalês, um grande yogi, que estava numa caverna da Himalaia, lá no Nepal. Meditava muito e chegou do Nepal. Não sei como vou explicar isso para a sua audiência, mas vou falar igual. Tem iluminado nossa audiência. Ele diz assim, ele está prestes a finalizar o caminho espiritual dele, na eliminação final. E nessa parte ele precisa da ajuda de um mestre espiritual. Aí ele veio para mim para pedir ajuda. Aí eu perguntei, Baba, aí o que você fez? Você eliminou ele? Você não eliminou ele. E por que você não eliminou ele? Porque eu observei a vida dele toda. Ele não fez nenhum serviço para a comunidade. Ele se enfiou naquela caverna, meditou, fez muito progresso, mas no campo do serviço é 0. Então ele deu para ele um trabalho a fazer para a humanidade por 3 dias. Durante 3 dias ele vai trabalhar, aí depois desses 3 dias vai ser iluminado. Aí eu disse, perguntar, Baba, só 3 dias que ele vai trabalhar, nós temos que trabalhar a vida inteira, ele vai trabalhar só 3 dias. Aí ele falou, não, olha, esse cidadão já alcançou um nível que 1 segundo a mais separado de Deus, para ele parece uma eternidade. Então 13 dias é muito sofrimento para ele. 3 dias. Aí depois disso, 2, 3 dias depois, o mestre deu instrução, era um monge, longe de família, tudo. Então depois de 3 dias, ele mandou monges para ir num caminho de trem, que eu vou encontrar um corpo de alguém morto lá. Era esse monge que morreu, e que ele tinha que pegar e ir fazer os ritos dele. Aí o mestre continuou. Ele continua e diz assim, ó, de hoje para frente, nesse planeta Terra, não terá nenhum ser humano mais que vai se iluminar sem ter feito serviço social para a comunidade dele. Então essa é a diferença do monge tântrico. Então o monge tântrico é o monge que tem essa compreensão que por exemplo, eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz foi ir no banheiro. Sabe aquele banheiro limpo, bonitinho, cheiroso? Quase ia parar lá. Mas como que ele é assim? Tem gente que limpa. Tem gente que comprou produto para aquela coisa. Tem gente que coloca água ali dentro. Tem gente que lava aquelas coisas que estão lá para secar tudo. Você imagina quanta gente que está envolvida com isso? É. E dali veio para cá. Copos de água vocês me deram, não é? Uhum. Essa água não caiu do céu aqui dentro. Pode ser que alguém a comprou. Mas antes de comprar, alguém a produziu em algum lugar. Alguém empacotou. Alguém trouxe ela aqui. Uhum. Alguém guardou na garrafa ali. E, aliás, alguém colocou essa água aqui no copo antes de eu beber. Você imagina quantas pessoas envolvidas para eu beber esse copo de água? Como eu posso me colocar num buraco para eu meditar e me iluminar, ignorando que cada suspiro e respiração que tomo depende de milhares de pessoas envolvidas para me manter vivo. Tenho responsabilidade perante a comunidade.
Imagina quantas pessoas precisaram para fazer esse microfone para sua voz estar chegando para mais pessoas. Esse microfone, não só isso. Quanta mente foi colocada para criar um estúdio desse? E para criar internet, para poder... internet. Para eu chegar aqui e ver de caro. Quantas pessoas se envolveram para manter essa estrutura toda? Gasolina, aquela peça. Caro, ao nascer nesse planeta Terra, somos tudo em dívida com esse planeta Terra. A nossa responsabilidade. Ou seja, o propósito é servir, é ser útil para o resto. Para não ser hipócrita. Para não ser hipócrita, temos que devolver o pouco que conseguimos devolver. Porque o que ganhamos é muito. Então podemos dizer que você não foge da sociedade. Tem que viver na sociedade. Inclusive, a forma mais rápida de evolução... Por isso que você mora em São Paulo. Tem que viver em São Paulo. Eu adoro São Paulo. Na Matrix. O povo fala que é Matrix, mas você sabe o que é? O São Paulo que vive é São Paulo de vocês. São Paulo que encontra gente como vocês. Cada mente atrai aquilo que querem. Então, tem gente que vive em São Paulo de droga, de sofrimento, de maltrato. Esse São Paulo eu nunca vi. Sim, quando quiser ir na Cracolândia, eu vou visitar. Mas eu não vivo isso. Eu vou dar comida à pessoa lá na rua. Mas eu não estou vivendo lá com cobertorzinho, com cachorro, nesse frio. Eu estou numa bolha do monge do Tantra. A bolha criada pela minha mente. Pela minha visão da mente. Assim cada um vive. Todos nós temos bolhas. Isso. Então, gente, a espiritualidade, aí vou ir além do Tantra. A espiritualidade tem essa responsabilidade. De um lado, facilitar o processo de autoconhecimento dos indivíduos, mas do outro lado, criar condições harmônicas para que cada um que nasce nesse planeta saia dizendo valeu a pena nascer nesse planeta azul. Essa é a autorrealização? Não tem autorrealização, são demais. O mestre exemplificou isso falando assim, que no passado houve animais grandes que ocupavam o planeta. Esse já se fora. Hoje é tempo de animais pequenos. Seres humanos pequeninhos. 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. 9 bilhões, né? O 8. É 8 hoje. 8 e pouquinho, né? 8 e pouquinho, vai chegar a 9, 10, 11. Então, esses 8, 9 bilhões do planeta, de cidadãos do planeta Terra, pequeninhos, né? Vão ter que se unir. E, por ser difícil, eu carregar uma madeira inteira. Se eu queria fazer isso lá na minha casa, eu não conseguiria. Com vocês aqui, com toda essa coisa, aquela foto que vocês me mostraram, ficou possível. Nós 4 aqui estamos conseguindo fazer. Mas você entende que eu estou falando 4 porque somos 4 aqui? Mas na verdade tem muita gente que contribuíram. Tem milhares de pessoas. Então, um trabalho difícil para um se torna fácil para muito. Quando eu falei do nióbio, não estou querendo desmerecer esse país. Só estou querendo dizer que o mundo, o Brasil, o Congo, a Europa, tem potencialidades infinitas. Com uma mente mais humana. Não-humana. Aí falamos de não-humana para dizer que aquele maltrato do humanismo, onde alguém vem falar de liberdade, faz guerra, fala de democracia, mata gente, rouba minério, rouba poço de petróleo, isso tem que parar. E viver o humanismo mesmo. Aí esse novo humanismo, que agora é o não-humanismo, o humanismo de respeitar a todos, de amar a todos, de dar oportunidades iguais a todos. Nós estamos falando de tratar a todos com respeito. E isso sim pode fazer uma mudança. Você está ouvindo que eu, inclusive, me exalto com isso. Sim, é energia, né? Só por quê? Que isso falta no planeta Terra. Linkar. Você entra em qualquer país, você encontra igreja em cada praça. Igreja católica grande. Hoje, protestante grande. Se todos os cidadãos se envolvessem na construção de um planeta harmônico, você acha que o planeta seria desse jeito? A desconexão entre a espiritualidade e a matéria é um problema grande. A sua vida espiritual é uma coisa, a sua vida material é outra coisa. Quem é você, então? Você é um híbrido. Entendeu? Você é um híbrido. Um cara que vê matéria, que vê espiritualidade, aí as emoções viram uma outra história. E elas caminham de mão dadas, né? A matéria e a espiritualidade. Já estão mão dada. Você viu que o corpo
Se nós tivéssemos com esse corpo, eu não estaria aqui. Então eu estou aprendendo isso, inclusive, hoje, tá? Estou me alimentando melhor hoje em dia. Então, tem que cuidar desse corpo. Tem que cuidar desse corpo também, porque depende dele. Depende daquele corpo. Aí depois tem que gerar arte, porque não é só corpo, comer e dormir, né? Aí tem que criar músicas boas, jogos bonitos, filmes bonitos. É toda essa coisa que entra no campo estético, no campo do belo, da vida humana. Tem que criar ambientes agradáveis para todos. Sim, agradável para todos. Para que tenha a possibilidade de alguém dizer, eu quero me iluminar. Agora encontra gente com fome. Gente que não tem casa. Quanto que vai pensar que vai se iluminar? Você falou de iluminação. Espero que a galera lá em casa esteja gostando. Você tá gostando, hein, Rosa? Tá muito bom. Uma aula aqui do Dada. A gente queria entrar num tema que a gente sempre quis entrar aqui no Lean, né? Antes de entrar nesse tema, eu queria colocar então, para não deixar isso no ar sem fechar. O monge tântrico é um revolucionário. Então, o tantra per se começa com uma revolução. De não aceitar coisas densas, que limita, que amarra. O tantra é sobre libertação. Liberdade. A liberdade verdadeira. A liberdade com consciência. A liberdade com responsabilidade. A liberdade com consciência do outro. E, portanto, quando você pensa em todas essas coisas que falamos de país, de política, tudo, você vai ver que nenhum ser humano consegue resolver isso tudo. Sozinho. Nenhum. É um conjunto que falamos. Então, as políticas de governo econômicas são importantes. Culturais são importantes. Política administrativa também são importantes. Todo esse conjunto tem que ser repensado com essa visão humanista para atender o bem-estar universal. Dar comida para alguém hoje resolve. Mas por que não criar uma condição onde ninguém precisa que alguém dê comida? Você entende isso? A transição planetária pode ser que ajude nisso? Transição planetária vai ser isso. Então, se você puder explicar para o pessoal o que é a transição planetária e como ela pode ajudar nessa expansão da consciência. Maurício roubou minha pergunta, mas é muito válida. Cara, na minha cabeça a transição planetária vai ser um lugar assim... Vamos falar uma linguagem que os humanos entendem. Vamos trazer naquela oração o Deus assim na terra como no céu. Isso que vai acontecer na transição. Na transição planetária, vamos ter seres humanos conscientes, responsáveis com seu meio ambiente, responsáveis com seu próximo, com a fauna, com a flora. No nível de responsabilidade onde os humanos que são o intelecto mais evoluído vão cuidar da evolução dos intelectos menos evoluídos, como os intelectos dos animais. Os animais não vão ser mais essas coisas que nós alimentamos hoje, cuidamos hoje para matar amanhã. Você entende essa traição? Sim, vai ser tudo integrado. Tudo integrado. Não vai ter fome, gente que não tem alimentação. A nossa preocupação vai ser crescimento psíquico, crescimento espiritual, crescimento no descobrimento do espaço grande que nos entorna. Isso vai ser um processo ou vai ser tipo assim, acordou amanhã, já foi a transição? Tem que ser um processo. Porque para manter esse estado, tem que ter humano nas bases. É exatamente essa razão pela qual é necessário uma massa crítica de pessoas que entende esses valores e que trabalha para eles acontecer. Já iniciamos, certo? Já iniciou o processo. Você já faz parte disso. Nós aqui, o pessoal que está assistindo a gente já faz parte desse processo. E nós que já entendemos que fazemos do processo, então o que vamos fazer? Vamos nos aprimorar mais. Para ser melhor ainda nesse processo. Não o fundo do processo, mas a vanguarda desse processo. Aí o que vai acontecer? As grandes mudanças sempre são o efeito de uma minoria. Nunca uma maioria inteira começa alguma coisa. Então, nessa questão de transição também, se você pegar uma população de 8 bilhões, eu acho 1 bilhão de humanos nessa vibe já muda tudo. Entendi. Já influencia os outros? Não é tão difícil. Energeticamente. Eu sempre quero
Me lembro sentando aqui em São Paulo, houve um show de música e o cantor, não sei o que aconteceu, foi no palco. A calça dele estava para baixo e a cueca dele estava para cima. Uma semana depois, vi gente andando na rua com calça para baixo e cueca para cima. Ah, sim, né? Quando a gente era criança era moda, né? Era moda. Não vi isso rápido. Aí foi comprar roupa. Lá na Zona Norte tem uma região lá, Centro Norte. Tem um monte de loja de roupas lá. A produção de roupa já era feita para deixar a cueca para cima e calça para baixo. Aí eu, Yogi, fiquei me perguntando, os humanos viraram louco. Qual é a função da cueca e qual a função da calça? Se os caras não conseguem responder uma pergunta desse, aí coloca a cueca... Imundo! Os caras acham que a cueca dele é bonita. Eu acho imundo aquelas cuecas. Cara, você vê como ser humano. Mas não. Um artista esqueceu. Você veja como que influencia os humanos bem facilmente. Então, mas parece que as coisas mais fúteis, elas entram nos humanos de uma maneira mais rápida do que essas coisas mais importantes, mais essenciais. No Brasil tem uma fala que diz: morro baixo, tudo santo ajuda. Agora, quando você quer aprimorar, por isso que eu falei que Tantra é luta. Revolução. Para você fazer algo bom, você tem que ficar ao pé. Para vocês terem esse estúdio andando e continuando, vocês vão ter que ficar ao pé. Vai ter dificuldade de manter. Mas posso fazer um contraponto? Eu sinto que, em vez de a humanidade estar evoluindo, eu sinto como se ela estivesse regredindo. Quando a gente compara, igual você está falando, hoje, se você pegasse no passado, na época dos meus avós, não existia homens usando a calça por fora. Não. A cueca por fora da calça. Não existiam coisas que hoje são banais. Você falou a importância da família, né? Para manter a gente forte e no caminho certo, com princípios e valores. Hoje tem uma tendência de discurso de destruição de família. Você falou da questão do bebê dentro do ventre da mãe, que tem essa conexão simbiótica entre os dois e que o bebê ali já influencia na mãe. Hoje a gente tem pessoas que falam que apoiam o aborto. Então, não é um favor da vida. Então, muitas vezes eu sinto como se a gente não tivesse caminhando. As coisas que eram boas, eles estão tirando da gente. E as coisas que eram ruins, eles estão colocando na gente. Cara, a sua pergunta é muito grande. A sua fala também... Eu aqui estava pulando dentro. Sabe, as minhas glândulas aí da alegria, sabe? Estão pulando porque exatamente você falou muitas coisas incríveis. O que eu posso falar? O processo evolutivo da humanidade está andando no caminho certo. Agora, o que acontece? Que ao mesmo tempo, vamos já fazer um positivo, né? Ao mesmo que tudo que isso está acontecendo, estamos tendo crianças hoje mais inteligentes, mais iluminados. Crianças assim com visões incríveis, que com certeza não são mais nossos avós, mas ele tem uma visão, criança hoje que já sabe do computador, criança que te questiona logicamente, e se você não responde corretamente, ele não concorda. Então está tendo um processo evolutivo da mente humana, está tendo um processo... Olha só, quando cheguei no Brasil, não falava de yoga em lugar nenhum, era difícil falar de yoga. Hoje estamos falando do Tantra Yoga aqui, aberta. Então, muitas coisas boas estão acontecendo. Agora, em paralelo a isso, esse sentimento de voltar para trás, gente, com a internet, nós esperávamos que toda a humanidade vai se unir mais ainda. Com a globalização, o planeta virou uma vila. Vamos nos juntar mais se querer ser o planeta virar o planeta de todos. Ainda mais depois da pandemia, né? Todo mundo ficar junto. Aí o que aconteceu? Tem um brasileiro que eu amo muito, que é um grande professor, Milton Santos. Milton Santos é um professor da USP de São Paulo. E alguns anos depois de chegar aqui, eu encontrei um livro. Me foi dado um livro. O livro dele que eu recebi era Para uma Outra Globalização. Li aquele livro e me encantei com o cara. Eu acho o cara um gênio. O cara formou um ensino de geografia que em nenhum lugar no mundo se ensina a geografia dessa forma.
A geografia que foi ensinada no mundo inteiro é uma geografia de mapas e de divisão de mapas. Milton Santos fala, mapa e divisão de mapa não é geografia. Tem que entender essa geografia. Como que esse espaço está sendo ocupado? Quais são as relações das pessoas nesse espaço? Quais são os recursos que esses espaços têm? A minha mente está vagando longe, na África. Durante a colonização, você sabia que dividiram a África em pedaços de forma irracional? Então os africanos aprenderam, esse país tal, esse país tal, esse país tal. Esse país tem deserto, não tem recurso nenhum, nós vamos ajudar. Vem o governo francês num país cuja uma grande parte dele era desértico. Esse governo francês diz a esse país, nós queremos ajudar vocês, mas queremos ter uma base nessa região onde nada cresce. Acontece que os franceses, como aqui no Brasil, quando vinham para a África, os europeus vinham para a África, também casaram com os africanos. Uhum. Então tem um menino cujo pai era francês, mãe era africana, que tinha estudado na maior universidade da França. E tinha acesso a todas as informações de geologia, de recursos minerais, de tudo desses países em colonização. Esse menino voltou para o país, que era o país da mãe dele, e disse, não assine esse contrato. Essa região, que estão vos dizendo mais pobre do mundo, é a região mais rica do mundo. Aí você encontra tal mineiro, tal coisa, não assine esse contrato. Vocês entendem que a fala do Milton Santos de estudar geografia na base da relação, como a ocupação é feita, como os recursos são, como o poder é dividido, é revolucionário. Uhum. Esse foi um brasileiro que poucos falam. Eu corri na USP para encontrar. Infelizmente, ele acaba de falecer 2 anos antes. Hoje, eu continuo cantando a glória desse homem. Ele era um baiano. Hoje me intitulo Baiano Brasileiro. Essa educação do nosso Milton Santos, com o que você colocou, tá na África. Os pequeninhos africanos hoje estão muito cientes dessas realidades. Para os detentores, por que a África foi mantida assim? Por que o Brasil é mantido do jeito que está? Para os recursos minerais do Brasil, seja exportado na sua forma bruta para as indústrias lá fora. Não, eu vou brincar com vocês. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava de exportação de matéria-prima. Aí veio brigalhada aqui que não, exportação de matéria-prima não dá, porque tem que agregar valores, tem que transformar, não pode ficar jogando coisa assim. Tá bem legal. O que aconteceu depois? Hoje em dia, o que você fala? Preço das commodities. Você já ouviu falar disso? Já. Tu que é economista, né? O que são as commodities? As commodities são principalmente minérios, né? Minério cavado da terra, sim, colocado no trem, levado no porte. Qual a diferença de commodity e matéria-prima? Mesma coisa. Mesma linguagem. É que a commodity ela é uma matéria-prima que vai servir em outro país, né? É como a matéria-prima antiga que eles pegavam, inclusive as vias de trem, que tinha, que eu inclusive tenho em Minas onde eu sentado em Juiz de Fora, passo um trem todo dia de manhã, de tarde, numa cidade lotado de matéria-prima. Essas coisas estão sendo exportadas. Então, gente, o processo de colonização, o processo de neocolonização, processo de imperialismo, o processo de dominação do povo, passa sempre a manter o povo ignorante. E quando o povo começa a acordar muito, como você torna esse povo ignorante? O trazer de volta nos sentimentos mais banais do ser humano, mais brutas. O medo? Seria? Medo, sexo. Não que sexo é ruim, mas estou falando nesse hedonismo bruto. Sim. E então, nesse hedonismo bruto, aí você quebra a cultura. Uhum. Se você não quebra a cultura de um povo, você não domina esse povo.
Então, essa coisa que você falou de regresso, sim, e tem muito investimento para conseguir alcançar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem trabalhadores de luz, como vocês aqui, e outros na sociedade, falando, gente, esses valores não é assim. Vamos analisar, vamos ver. Eu acho que cada momento, por exemplo, hoje em dia, quem pode dizer que uma planta não tem vida? Ninguém. Ninguém. Na época eu falava que a planta não tinha vida. Hoje, inclusive tem um indiano, o pesquisador Jagadish Chandra Bose. Jagadish Chandra Bose, ele tinha uma rosa na frente da casa dele. Inclusive, isso se encontra esse texto falado no livro da autobiografia de um yogi, de Yogananda. Uhum. Cada dia que saía da casa dele, ele falava para a rosa, Rosa, não se preocupa, eu vou te proteger. Por favor, deixa as rosas nascerem, mas, por favor, não coloque as espinhas. Ninguém vai cortar sua rosa. Eu estou aqui para te proteger. Sabe o que aconteceu? A rosa cresceu, deu flores sem espinhas. Tinha uma mente. Tem um americano, um policial americano, que começou a estudar a vida de plantas. Rapidinho descobri que a planta sofria quando maltratava animais. Uhum. O campo, as fotos Kirlian da planta estava mudando quando estava perto de pescadores que pegavam os camarões vivos jogados na água quente ou coisa. Parece que a planta gritava junto com os camarões. Então, vida é tudo que existe no universo. A visão que tem lugar que não tem vida é uma visão que não entendeu o planeta Terra. A vida é a essência. Então, você falou do aborto. Uhum. Qual é a causa do aborto? Muitas causas. Eu vou tentar colocar. Como monge do Tantra, ok? Eu não sou um religioso assim, oh Deus, o mal é mal, o bem é bem. Tem que ver por que tem o mal. Você pode ver que tem gente que rouba porque eles não têm arroz em casa. Na minha mente está chegando uma coisa que eu tenho que falar. Fale. Claro, quantos meninos estão na cadeia porque roubaram um pão no supermercado? Porque roubaram uma roupa? E quanto estão na cadeia porque desviaram recursos enormes do país? Muito mais os que roubaram pão, né? Agora, quem pesou muito no seu efeito negativo no país? O cara que roubou recursos grandes. Engravatados. Isso políticos. Começa do Banco Mundial a qualquer lugar. Não vamos ficar nem no Brasil só. Essa turma bandida tem interesse em manter a grande maioria da população cega. É um negócio. É colocar ele de volta nos instintos básicos, primitivos. Porque instinto que permite pensar e analisar vão os libertar. Não pode. É aí que vem isso. Agora, em questão ao aborto, né, que é uma questão que está andando no país muito hoje, eu acho que temos que mudar muitas coisas. Primeiro, se você permite o sexo, tem que estar pronto a aceitar que alguém vai ser engravidado. Exato. Os homens plantam a semente, a mulher engravida. Agora, essa mulher tem quantos anos? Qual a ética da família dele? Qual a religião da família dele? Quais são os valores da família dele? Qual a capacidade econômica? Qual a posição do que engravidou sustentar essa situação? Você encontra a sociedade totalmente ausente nisso. Deixando a responsabilidade da gravidez, às vezes é uma criança de 10, 15, 20 anos, que não tem nenhum recurso. Aí a sociedade volta e fala, não pode matar, você tem que manter essa criança. Então eu vou manter essa criança, vou perder a faculdade, vou sofrer e possivelmente vou morrer com ela porque nem tem recurso ali atrás. Você está entendendo o que eu estou tentando falar? A sociedade tem que fazer um estudo mais amplo. Concordamos? Somos contra o aborto. Mas, ao mesmo tempo, tem que eliminar as causas que levam ao aborto. Exato. E isso o povo não pensa. Uhum. Entende? Muito imediatista.
A gente tem que trabalhar nessa questão, né? De dar um suporte para essa mãe. De dar condições financeiras para ela. Nós temos que dar não de proibir a criança de maturidade psíquica e de acolhimento da sociedade. E nunca alguém pode dizer que uma criança que nasceu numa coisa assim, um bastardo. Essa criança tem que ser aceita como uma criança legítima. Essa mulher que engravidou, ele não vai ser a pior das mulheres, porque todo homem e mulher faz sexo. Só que eles não engravidaram. Por acaso ela chegou a engravidar. Por que ela é pior que os outros que não engravidaram? Mas a sociedade estigmatiza ela ainda. Então é muita dogmas acima desse assunto inteiro, como um todo, que no Tantra falamos, vamos estudar conjunto. E vamos chegar. Então tem muito do que nós falamos que são regressão, que realmente temos que entrar, eliminar. Com racionalidade. E quem sabe vamos convencer as pessoas que realmente dá para viver uma vida agradável. Né? É uma vida plena para todo mundo. Bom, agora posso fazer minha pergunta? Vamos lá. Então, eu queria te fazer uma perguntinha, mudando um pouco de assunto, tá? Sim, mas eu gostei dessa pergunta. Não, uma pergunta foi genial. Foi um pouco mais longe, né? Mas estou também interessado a saber essa pergunta que você tem. Eu queria que se você pudesse explicar para o pessoal lá de casa o que é o Kundalini, né? Porque a gente falou muito aí de iluminação, né? E afins de energia, de espiritualidade. Então, queria se você pudesse definir o que é Kundalini e como que ela se aplica aí. Sim, exatamente, caro irmão. Na cosmologia do Tantra, o Tantra tem uma visão da criação do universo. É uma filosofia muito grande, que não vamos perder tempo em entrar aqui. Mas partimos da visão, Deus, a nossa compreensão de Deus, é consciência infinita e energia infinita juntos. Não visualizamos nunca Deus como um barbudo em algum lugar no céu. Se ele é em algum lugar, vai ter algum lugar que ele não está. Então, se ele não está em algum lugar, ele não é omnipresente, omnisciente, omnipotente. Então, essa visão da fonte criadora, que é as palavras que muitas pessoas usam hoje em dia, esse cara decide criar o mundo. Como que ele vai criar? Quais elementos ele tem? Consciência e energia. Então, ele vai usar a energia dele para modificar a consciência dele para gerar essa coisa. Aí que gera diferentes níveis do universo. Aquela coisa que os espíritas falam, a moradia do Pai tem muitas casas. Na casa do Pai tem muitas moragias, assim que fala essa frase certa. Então tem vários níveis de consciências até chegar na matéria, no planeta Terra. Aí no planeta Terra que aparece depois, quando o planeta é bom, com condição de vida, tem oxigênio, tem toda essa coisa que permite vida, né? Que aparecem seres como tu e eu. Na base da espinha desse ser, que existe a Kundalini. A Kundalini é a sua individualidade. Você, como entidade, como um ser individual. É uma energia que tem consciência e energia. Só que o grau de consciência e energia na base da espinha é proporcional ao grau de desenvolvimento metafísico da pessoa. Quando a pessoa aprendeu a amar, a servir, a cuidar, isso vai refletir no brilho da Kundalini dele. Quando é um ser muito elementar estou dizendo, um ser que acabou de iniciar o processo evolutivo, a Kundalini vai ser muito densa. E junto com a Kundalini dele densa, vocês vão ver que a mente dele também vai ter limitações, dogmas, capacidade de mudar de um assunto para outro. Não tem fluidez psíquica. Entende? Eu estou falando isso para mostrar que a Kundalini é proporcional ao desenvolvimento humano. Então, ela fica lá na espinha. Por que ela fica na espinha? Porque é a base. O chakra raiz. O chakra raiz. Desse chakra raiz, que o ser humano tem todas as tendências de crescer fisicamente, crescer intelectualmente, emocionalmente, psicamente, de crescer espiritualmente no campo da compreensão espiritual, mas também, inclusive, no campo da iluminação. Vocês vão encontrar, esse chakra é representado por uma flor de lótus com 4 pétalas. Essas 4 pétalas correspondem às tendências que são básicas para o crescimento humano. Então, físico, né? Física, intelectual para resolver o físico,
intelectual para entender a espiritualidade e pura espiritualidade. Esses são os 4 elementos, né? Esses são os 4 elementos que movem o ser humano. E a Kundalini dele está lá no meio. Na medida que a pessoa vai se aprimorando nessas coisas, a Kundalini vai subindo. Então a Kundalini é você que está crescendo vários patamares existenciais do seu próprio ser. Não é uma energia por aí, que é como as pessoas acham, é só uma consciência. É um conjunto dos dois. É mais sobre quando entra nos chakras superiores, você ganha capacidade energética, mas também capacidade consciencial. Entende? A sua consciência ganha conhecimento proporcionais nesse nível de desenvolvimento que você chegou. É uma coisa incrível, cara. Eu posso dizer que é o despertar espiritual? Sim, ele acorda, aí é o início do despertar espiritual. Ele é despertado pela ajuda do mestre espiritual que bate nele, acorda, e aí a sua prática da meditação vai levantar ele mais para cima. Para exemplificar isso, quando eu estava na Índia, né? Você encontrar a pessoa lá na rua, andando com um saquinho, uma cestinha com saco, e dentro do saco guardavam um serpente. Aí eles abriam o saquinho, você pagava 2 rupees, né? 2 reais, vamos dizer, e o cara batia a cabeça do serpente. O serpente acordava. Eu achava que ia morder, mas o cara que ele fazia, pegava a flauta e tocava uma flauta e fazia ginga com a flauta dele. O serpente seguia a ginga da flauta, dançando no ritmo da flauta, como se fosse encantando o serpente com o som da flauta e levantando o serpente dessa base para baixo para os níveis mais em cima. Esse é o processo de crescimento espiritual. O mestre, com a força dele, bate a Kundalini, acorda, dá a ferramenta do mantra para o aspirante espiritual, e esse aspirante espiritual encanta a Kundalini com isso e começa a puxar ela nos níveis de conscienciais e energética cada vez mais elevados. Esse é a Kundalini, cara. Genial. Isso. E quem não tem um mestre, como faz? É possível despertar sem um mestre? Na verdade, não tem como não ter um mestre. Não tem. Porque o mestre que ilumina os humanos vai ver que um cidadão aí está prestes a querer se iluminar e vai organizar a oportunidade para isso acontecer. Aí, naturalmente, tem gente que está deitado, eles acordam. Isso pode ser reminiscência de vidas passadas. Né? Reminiscência de vidas passadas. Acontece uma experiência. Você senta para meditar. O que está acontecendo aqui? Que nossa visão não veja o que está acontecendo fora de nós, né? Mas sempre tem seres espirituais ajudando os seres humanos no seu caminho. Exato. O mestre, ele é um mestre presente na gente, certo? Ele não necessariamente é um mestre, externo. Uma pessoa física. Não necessariamente uma pessoa física. Mas quando tem um físico, ainda fica melhor. Porque você tem informações mais que você pode tratar assim, ao vivo. Né? Um diálogo mais profundo. E quando não é ao vivo, tem mestre que aparece de forma... Aí o cidadão que tem esse tipo de mestre tem que ter outro tipo de visão para poder também ter esse diálogo ao vivo. Porque o caminho é individual. Se nós 3, 4 aqui aprendemos a meditar, por exemplo, as minhas experiências não vão ser as suas, a sua não vai ser o dele não vai ser o dele. Cada um é cada um. Tem uma própria, né? É o jeito de experimentar, de aprender. 1 mais 1 não é 2 para todo mundo. Então, nessa diversidade da humanidade, vira essa necessidade de crescer muito em conhecimento para poder andar bem. Vamos de pergunta-linha, Rosa? Bora. E aí, Dada? Tá gostando de estar no Lean Podcast? Pô, eu gostei desse que cheguei. Quando você fala do Lean Podcast, esse Lean significa Life is Now. Cara, não pensa para mudar o mundo amanhã. Já é hoje que tem que mudar. E o mundo só muda se você mudar. Senão ele vai continuar igual. Né? Aquela coisa que os humanos dizem, né? Seja a realidade que você quer que o mundo seja. Porque você, cada um de nós, é um microcosmo. A nossa experiência do mundo é proporcional ao tamanho do nosso conhecimento. Então, se nós chegamos a
fazer no agora as coisas, o mundo amanhã será um lugar perfeito. Então, o Lean Podcast é encantador. Pô, muito obrigado. Que elogio, hein? Exatamente, que elogio. Pra galera que tá em casa, que tá chegando agora, tá acompanhando a gente, pra todo mundo que já assiste a gente, o Lean Podcast é esse espaço aqui para falar sobre autoconhecimento, né? Lean é o nosso mantra, que significa, como o Dada muito bem aqui falou, Life is now, a vida é agora, né? Vamos viver o presente, aprendendo cada semana aqui, né? Com o Lean Podcast. Exato. Toda quinta-feira. Novas ferramentas aí de autoconhecimento. Hoje a gente teve a honra de receber o Dada, mas ainda não acabou, Dada. A gente vai fazer 2 perguntas para você, tá bom? Mas são perguntas para você responder de uma maneira livre, tá bom? Legal. Não necessariamente ligadas ao Tantra e afins. Beleza. Você como Um cidadão planetário. Exatamente. Isso mesmo. Um terráqueo. Como um ser cósmico aqui, né? Então, para quem já acompanha, a gente já sabe as perguntas. Para quem está acompanhando pela primeira vez, responda essa pergunta para você mesmo e vamos aqui saber a resposta do Dada. É uma pergunta minha e uma do Maurício. Legal. Beleza? Legal. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Dada, se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, você pudesse entrar nessa máquina e viajar lá para o passado para conhecer alguém que você teria curiosidade de conhecer, para encontrar alguém que você já conheceu, mas não está mais aqui nesse plano, ou para viver uma história da humanidade que você tem curiosidade. Ou você também poderia entrar nessa máquina do tempo e ir lá para o futuro, para ver o Dada mais velhinho e afins. Você entraria nessa máquina e iria para onde? Cara, irmão, você tá falando de máquina do tempo. Você sabe que meu sonho tem 3 elementos da relatividade: tempo, lugar e pessoa. Nessa questão de espaço, lugar significa espaço, o planeta todo hoje está engatinhando muito. Estamos caminhando assim. Você pega um cara aqui para ir para São Paulo, para Brasília, leva um dia inteiro, uma noite inteira. Então eu venho pensando a possibilidade de, em vez de usar o elemento espaço, usar o tempo. Achar esse lúfolo do tempo que você pode juntar espaços grandes e um espaço pequeno para fazer viagens interplanetárias. Então você está me perguntando se eu iria para o passado procurar alguma coisa, se era no futuro para procurar alguma coisa, já que estou no Lean Podcast. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Boa. Muito Mais bom. um convidado, hein? Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque é aqui que construi das experiências do passado que construímos o nosso futuro. Agora, no aqui agora do Lean mesmo, aí usando mesmo o Lean na sua compreensão de viver no presente, esse presente de uma mente expansiva, de uma mente iluminada, de uma mente conectada com todos, amorosas, conhecimento, mano a massa. Eu não queria mais que isso. Muito bom, Dada. Eu já imaginei, né, Rosa? Acertou. Poucos convidados que a gente pergunta isso. Se eu não me engano, você foi o 5º, assim. Muito bom. Eu já imaginei. Mas também. foi uma ótima resposta. Mas eu ainda tava com a dúvida do futuro, sabia? Eu gostei que eu passei o teste. Passou no teste. Não era um teste. Não tem resposta aí certa. eu vou beber um gole de água mole. Pra gente ir pra nossa última pergunta aqui, a minha pergunta link é: ô Dada, se você pudesse conversar com o Dada, que era ali engenheiro, queria ser engenheiro, se você pudesse sentar com ele e trocar uma ideia com ele, o que você falaria pra este Dada? Você fez uma pergunta muito bonita. Você me jogou lá. Cara, entrei na engenharia para mudar o mundo. Eu entendi que a construção do universo era muito bom de matemática, muito bom de física, muito bom de química, muito bom de um monte de coisa. Mas a engenharia é onde nasce o planeta. Não tem desenvolvimento planetário sem engenharia. Então, eu estava ali muito empolgado que com isso vamos mudar o mundo. Eu diria para esse jovem empolgado com a engenharia, que a engenharia sim ainda continua uma ferramenta de desenvolvimento planetário. E vale a pena que temos engenheiros, mas nunca um engenheiro pode ser só materialista. Esse engenheiro tem que ser um cara conectado aos mistérios do universo, conectado a seu autoconhecimento,
Porque somente a conexão de conhecimento de si, que é conhecimento dos outros, com a engenharia, que conseguimos criar um planeta humano para os humanos florirem, crescerem, se reproduzirem e daqui ir conquistar o espaço. Porque realmente temos que visitar outros ares. Nós somos o único planeta com humanos. Tem humanos e outro tipo de humanos por outro lado. Então, é isso que eu falaria. Menino, para de sonhar só tecnicalidade. Sonhe um pouquinho a mais sobre a sua... Então, o que eu diria hoje para os engenheiros de hoje? Peca afinco o conhecimento técnico da engenharia. Aí falei também da economia, da matemática, da biologia, todas essas áreas de faculdade que nós temos hoje. Porque todas as áreas são materialistas no campo de administrar, de tecnicalidade da matéria. E de outro lado, ser arma de conhecimento de si. Me lembro um cara que falou isso quando estava na faculdade, que me inspirou muito. Esse cara era um senegalês. Eu sou estudante, eu sou um cara que estudei no Congo, né? No Congo, na África, em Kinshasa. É senegalês, o nome dele é Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop é um gigante intelectual, um gênio. Ele tinha uns 5 PhDs, uns 7 licenciatura. Era um cara assim, o cara que cimentou a ideia que o primeiro humano nasceu na África. Ele que achou aquele crânio na região do Rift Valley, que fez isso. E quando ele chegou na minha faculdade, minha faculdade era bem peculiar, porque a cooperação técnica com a Bélgica era com professores belgos dando aula na faculdade. E eu vou te contar, não vou entrar muito nisso, mas vou dizer que eles tinham um olho muito negativo do africano. Tem que chegar na faculdade, vocês africanos, acho que você vai ser engenheiro, não vale nada. E no exame, ele fez um exame e desafio a todos. Se você acha que você não merece vem na minha sala, eu vou te provar. Mas se você vem, nunca vai passar na minha aula. Eu fiquei assim, bravo. Nunca me senti bravo na minha vida antes disso. Um professor desse jeito, primeiro, não era o que eu tinha aprendido de meus pais, de meus professores. E ainda, fazendo desafio aqui, eu falei, Senhor, eu quero ver vir minhas marcas. Aí foi no escritório dele. Ele abriu o livro onde ele tirou o problema de matemática. Ele abriu e ele abriu a solução. Senhor, você viu? A primeira linha aqui é a mesma que a sua primeira linha. Isso que eu coloquei. 1. A segunda linha aqui é diferente da sua segunda linha. 0. Então você tem 1. Você entendeu? Eu caí no chão. O cara não sabia básico de resolução de equação matemática, que você pode agrupar de várias formas. Eu ri na cara dele. Falei, Sérgio, me faça um favor. Olha a solução lá no final do seu livro e do meu trabalho. Ele olhou aqui, olhou meu papel. É a mesma coisa. Sim, senhor. Na matemática tem essa lei, você não conhece disso, não? Ele ficou assim. Eu fiz assim para todo mundo. Aí eu entrei naquele prazer meio com faquinha, sabe? Aquela aí, rinsavrite é aquele prazer de dar dor a alguém, sabe? Porque ele xingava todo mundo. Aí eu falei, Senhor, se você fez assim para todo mundo, você vai ter que mudar para todo mundo. Aí que ele bateu a mesa, não vou mudar nada. Uma história longa. Quero dizer que o conhecimento, o Cheikh Anta Diop, na minha faculdade, ele diz assim, jovens congoleses, jovens africanos, jovens do mundo, arme-se de ciência até os dentes. É a única forma de quebrar essa miséria que tem no planeta Terra. E quando eu falo ciência, eu falo ambos. Ciência externa do engenheiro, da tecnicalidade, como a ciência interna de conhecimento de si. Somente com esse matrix junto que criamos seres humanos livres, conscientes e que pode ser útil para a sociedade.
Essa seria a fala que eu faria com esse jovem. Nossa, que resposta, hein, Caramba, Rosa? muito bom. Genial, obrigado, hein, Dan? Muito obrigado. E ajudar o Dada, hein? Não, esse Dada ele seria mais com o pé no chão. Mais com o pé no chão. É mais com o pé no chão. Genial, Dan. Mais Bom, com o pé no chão. foi uma honra recebê-lo aqui. A gente já deu para ver que você vai ter que voltar aqui no Lean Podcast. Tem muito a pra caixinha gente- aberta aí. Eu faço questão, porque Lean, simplesmente, no mínimo, se esqueci qualquer coisa, quando vou ver Lean, eu vou lembrar de Shiva. Shiva. O professor de Tantra. Lembrando de Shiva, vou lembrar do Tantra. Aí vou E lembra do Lean. trabalhar. Boa. É isso, gente. Gente, muito agradecido. Muito pelo obrigado convite. pela presença. Muito obrigado. Bom, para vocês aí que gostaram, né? Se você quiser deixar alguns dizeres, alguma forma de algum trabalho seu atual, né? Fica à vontade, a câmera é toda sua. O que eu posso falar nesse momento é que realmente uma coisa que tem no coração. O planeta Terra está passando por um momento de transição planetária. É o momento mais importante da nossa humanidade. Ou passamos nesse nível humanista mesmo, onde os humanos respeitam o humano, se cuidam, e vão evoluir de forma incrível, porque vai libertar o intelecto humano. Não mais esse intelecto humano encrencando no hedonismo, no materialismo, um monte de dogmas de religião e tudo. Liberdade. O que eu posso dizer que cada um que nos escuta aqui, que se torna um agente de transformação. Do seu jeito, na sua área, na sua localidade, no seu nicho, que você se torna um cara que vai trazer essa nova humanidade. Agora, quanto ao meu trabalho, eu acho que o pessoal vão me encontrar lá no Instagram, né? Sou um professor de Tantra, formo pessoas na meditação, eu treino pessoas em Tantra em várias maneiras, né? Mas como vamos nos encontrar? Eu não vou entrar no mercado. Eu acho assim, o Tantra é um bem. O Chico Xavier chegou a dizer isso. Que o yoga, Chico Xavier diz assim, o yoga é um bem dos deuses para os humanos. Para os humanos voltar a conhecer o caminho dos deuses. E eu posso dizer que isso é a verdade. É um caminho, como falamos, de 7 mil anos atrás, com pesquisa datada de 16 e 15 mil anos antes. Então, não são especulações, não são imaginações, são processos comprovados ao longo do tempo. E quem praticar, tem resultados. É por isso que, inclusive, as iniciações no Tantra são individuais, porque ninguém quer criar loucos por aí bagunçando o mundo. Cada um que vai se iniciar vai ter que se comprometer de trabalhar para o bem coletivo da humanidade. E assim, no Brasil hoje, temos muitos trabalhadores de luz. Alguém pode não gostar do Tantra, do Dada, mas pode gostar dali, daqui. O negócio é iniciar a marcha. Isso que eu posso falar. Eu agradeço muito. E outra coisa que eu posso falar. Acabei de voltar de Minas. E lá no Minas tem um museu. Museu de Chico Xavier. E nesse museu tem um coração pulsando. Aí me lembrei do livro de Chico Xavier. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse país Brasil está se confirmando cada vez mais. É onde está se reencarnando um grande número de almas que tinham nascido na Atlântida na época. E que voltaram para fazer algo maior. É o país mais intelectual do mundo e mais amoroso do mundo. Pegou o africano, misturou com o americano, com o europeu, com o chinês, com o japonês, com tudo, criou uma nova raça humana. Essa raça Brasil, ela tem a missão de construir um planeta novo. Por isso que coração do mundo, aquele que pulsa, que vai alimentar a estrutura mundial inteira. Pátria do Evangelho, aquele lugar onde as verdades universais vão ter que brilhar tanto para que a vida coletiva seja maravilhosa. Esse que pode dizer, nunca esqueça dessa missão do seu país. Que lindo, Nossa, hein? maravilhoso. Vocês que nasceram aqui. É por isso que eu sou muito feliz de estar aqui.
Fechamos com chave de ouro. O trabalho que eu estou me engajando, você me perguntaram o que faltou. O trabalho que eu estou trabalhando agora, isso realmente vou precisar de muita ajuda de muita gente, vamos estudar isso na frente. Eu quero ter escolas neohumanistas em cada bairro desse país. É um projeto maior que a minha vida. Eu vou morrer antes de finalizar isso. Mas espero lançar a onda. Educando bem as crianças, do infantil, do berçário. A educação começa na barriga da mãe, como você já pegou. Essa simbiose entre a criança e a mãe, a mente da mãe vai influenciar a criança. Então, se a mãe tem uma postura maravilhosa, a mãe significa que estou no lado dele, o pai, a família, o ambiente, vão gerar uma criança que nasce com predisposição feliz ou infeliz. Desse tempo que nasceu até chegar na universidade, cara, tem que fazer uma outra educação. O Milton Santos falou para uma outra globalização. E o neohumanismo fala para uma outra educação. Para exatamente materializar a outra globalização. Uma globalização de um planeta humano em comunhão com as outras raças e povos do cosmos. Caramba, hein, Rosa? Sensacional. Puta, genial, hein, Dada? Genial. Bom, ficou aí esse orgulho de ser brasileiro, né? De estar aqui num local com tanta sinergia entre diferentes raças, povos, né? Sim. E ver o quanto a gente realmente está na frente desse crescimento espiritual. E aquela coisa que eu falei, da eliminação dos índios, das coisas que não funcionam, não é coisa do brasileiro. É uma herança do processo colonial, com poucas pessoas no meio disso. A grande maioria brasileira é esse coração brasileiro. Com certeza, Dada. Isso. Muito bom, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aqui. Foi genial receber o Dada. Falar sobre um assunto bem Para quem diferente, ficou até né? agora, dá um like, se inscreve no canal, que é importante para expandir essa mensagem aqui para bastante gente. Exatamente. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa, se você se sentiu com vontade de compartilhar com alguém, pô, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando o Lean Podcast. Deixe seu like, comente aí, mande um coraçãozinho pro Dada pra gente, né? E quinta-feira que vem estaremos novamente aqui com mais uma ferramenta do autoconhecimento. Muito obrigado, hein, galera? Vamos dar tchau aqui na câmera central ali. Tchau, galera. Valeu, Brunão. Valeu. Tchau, Valeu, gente. até a Tchau. próxima.